Eu tenho a absoluta certeza de que esse vídeo aqui vai me causar um sério problema. Afinal de contas, é pra isso que vídeos de lista servem, né? Você dá a sua opinião, mas como cada um tem sua própria lista, poucas pessoas vão concordar contigo e é aí que surge o caos. Mas vamos lá. Os 10 personagens mais poderosos de todo o Wizarding World de acordo com a minha humilde opinião. Lumos Maximum. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês a minha lista dos 10 bruxos mais poderosos do Wizarding World, o universo mágico de Harry Potter como um todo. Essa minha lista não se resume apenas aos bruxos e bruxas que nós conhecemos nos livros e filmes de Harry Potter. Ela é mais geral. Ela envolve todos os personagens do Wizarding World. Mas antes da gente ir para minha lista, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. E não se esqueçam da campanha que tá rolando aqui no canal. Foi lançada a hashtag WizardingBruno50k. Me ajudem a chegar a 50 mil inscritos compartilhando os vídeos do canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais como Instagram e X/Twitter. Ajuda aí, galera! Já já nós vamos bater essa marca de 50 mil inscritos juntos. Vamos lá! Como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, eu vejo o poder de uma forma muito mais abrangente. Eu não considero apenas a capacidade que o bruxo tem de realizar magia. De acordo com o dicionário Oxford Languages, poder significa ter a faculdade ou a possibilidade de possuir força física ou moral, ter influência, valimento. Então, o poder tem a ver com as habilidades de uma pessoa, a capacidade que ela tem de realizar ou fazer algo, mas também tem a ver com o quanto ela consegue influenciar pessoas e o curso dos acontecimentos. Portanto, o poder tem a ver com um conjunto de qualidades e características. E no caso do Wizarding World, quando eu avalio se um personagem foi poderoso ou não, eu penso em aspectos como conhecimento, habilidades mágicas especiais e influência. Então foi tudo isso que eu levei em consideração quando fiz essa minha lista aqui. Bora lá? Na 10ª posição, Severo Snape. Snape definitivamente não era uma das figuras mais agradáveis e queridas do mundo mágico, mas definitivamente ninguém ousaria questionar suas habilidades. Severo era de fato um mago incrivelmente poderoso. Vejam só, o próprio Sirius disse que em seu primeiro ano em Hogwarts, Snape já sabia mais feitiços do que a metade dos alunos do 7º ano. Ainda em sua juventude, ele criou diversos feitiços, sendo um deles o Sectum Sempra, um ataque letal criado especialmente para inimigos. Além disso, Snape era reconhecidamente um profundo conhecedor das artes das trevas e de poções. Saca só, quando Dumbledore foi ferido pela poderosíssima maldição do Anel de Gaunt, que era uma Horcrux de Voldemort, Snape é que foi chamado pelo velho bruxo para ajudá-lo a conter a maldição. Snape disse para Dumbledore que tinha sido um milagre ele ter conseguido retornar para Hogwarts, tamanho era o poder da maldição. Mas ainda assim, Snape foi capaz de contê-la e mais, ele também disse para Dumbledore que se o velho bruxo tivesse chamado ele um pouco mais cedo, ele teria sido capaz de ganhar ainda mais tempo para Dumbledore, mais do que o período de aproximadamente 1 ano que ele tinha conseguido já. Por fim, o principal motivo de eu achar que Snape merece essa 10ª posição é o fato dele ter conseguido enganar, de acordo com as palavras dele próprio, o Legilimens mais talentoso que o mundo já viu, Lord Voldemort. De acordo com o filme de Ordem da Fênix, o Lorde das Trevas tinha o prazer de invadir a mente de suas vítimas, criando visões projetadas para torturá-las até a loucura, só depois de extrair a última requintada gota de agonia, só quando as fazia implorar pela morte, finalmente ele as matava.
No livro de Ordem da Fênix, o próprio Snape diz o seguinte para o Harry: o Lorde das Trevas, por exemplo, quase sempre sabe quando alguém está mentindo para ele. Somente os peritos em oclumência podem ocultar os sentimentos e lembranças que contradiriam a mentira, e conseguem dizer falsidades em sua presença sem serem apanhados. Mas ainda assim, Snape teve a coragem de agir como um agente duplo para Dumbledore, fingindo ser um comensal da morte, fingindo que estava espionando o velho bruxo, quando na realidade ele estava espionando Voldemort e os comensais da morte. E é preciso levar em consideração que Snape era homem de confiança de Voldemort. Então, ele ficava na presença dele com muita frequência. Ele fazia parte do círculo íntimo do Bruxo das Trevas. Então não se enganem, o fato de Snape ter conseguido mentir para o Voldemort sem que ele percebesse é um fato de poder impressionante. E por isso ele merece a 10ª posição na minha lista. Na 9ª posição, Minerva McGonagall. Minerva é uma bruxa não só extremamente poderosa, como muito influente na comunidade mágica em geral. Ao concluir sua educação em Hogwarts, seu histórico acadêmico era impressionante. Obteve nota máxima nos Nons e Niens, foi nomeada monitora-chefe e recebeu o prêmio novato mais promissor do Transfiguração hoje, um prêmio dado a alunos extraordinários em Transfiguração. Com o auxílio e supervisão de seu mentor e professor de Transfiguração, Alvo Dumbledore, Minerva alcançou o feito de se tornar uma animago, e a sua forma animal era a de um gato malhado com marcações como as de óculos quadrados ao redor dos olhos. Minerva era devidamente registrada no Registro de Animagos do Ministério da Magia. Depois de se graduar em Hogwarts, ela trabalhou por 2 anos no Ministério da Magia, no Departamento de Execução das Leis da Magia, antes de retornar para Hogwarts para trabalhar como professora. Vejam só, a mulher conseguiu que o Ministério da Magia permitisse que um vira-tempo, um objeto mágico extremamente perigoso, fosse utilizado por uma aluna de Hogwarts durante todo um ano letivo. Assim, não é qualquer um que conseguiria fazer isso não, galera. Era preciso muita influência para fazer isso. Sem falar no número incontável de alunos de Hogwarts que foram influenciados por ela ao longo de sua carreira como professora de Transfiguração, diretora da Grifinória e diretora de Hogwarts. Minerva era uma referência em Transfiguração dentro da comunidade bruxa e, aparentemente, Dumbledore ensinou muito bem a sua aluna, porque vemos ela executando algo semelhante a ele durante o duelo que ela teve com o Snape. Vejam só. Ela brandiu a varinha para um archote e o objeto saiu voando do suporte na parede. Harry, que ia lançar um feitiço contra Snape, foi forçado a puxar Luna do caminho das labaredas que desceram e formaram um círculo de fogo que encheu o corredor e deslizou pelo ar como um laço contra Snape. No momento seguinte, não era mais fogo, mas uma grande cobra preta que McGonagall explodiu em fumaça e tornou a se juntar e solidificar em segundos, transformando-se em um enxame de adagas que perseguiram Snape. Ele só conseguiu evitá-las empurrando uma armadura à sua frente, e retinindo sonoramente, as adagas afundaram uma a uma no peito de metal. Vocês vão se lembrar que quando Dumbledore duelou com Voldemort, ele também se utilizou do ambiente para se defender do Bruxo das Trevas. Só que ao invés de achotes, ele animou estátuas para se proteger. Mas vejam só o que McGonagall fez aqui. Ela usou um feitiço de levitação não verbal para fazer o Archote se mover, e depois ela fez o Archote voar até o Snape. E no meio do caminho ela transformou o fogo do Archote em um círculo de fogo que encheu o corredor todo. Olha que incrível. Depois disso, aparentemente Snape transformou o fogo em uma cobra, mas McGonagall rapidamente explodiu a cobra e aí ela transformou a fumaça da explosão em um enxame de adagas que perseguiram o Snape. Aqui a gente consegue perceber a capacidade de McGonagall em transfiguração. Ela vai executando tudo isso em fração de segundos e completamente sob pressão. Minerva era incrivelmente poderosa. Na 8ª posição, Herpo o Sujo. Herpo foi um bruxo das trevas da Grécia Antiga, famoso por ser um pioneiro em muitos aspectos das artes das trevas, saca só. Ele foi o primeiro mago a criar um basilisco e o primeiro a criar com sucesso uma Horcrux, provavelmente inventando o processo pelo qual se guarda ou esconde uma parte da alma dentro de um objeto. Ou seja,
O cara estava sendo Voldemort centenas de anos antes do Voldemort existir, sacaram? E uma das razões de Voldemort ser considerado um dos maiores bruxos da história é justamente o fato dele ter conseguido criar o número de Horcruxes que ele criou. Então, o cara que fez isso primeiro precisa ser colocado na lista de bruxos mais poderosos da história também, não é? Na 7ª posição, Nicolau Flamel. No mundo mágico criado por J.K. Rowling, Flamel foi um famoso bruxo e alquimista francês que foi o único fabricante conhecido da Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes incríveis. A Pedra Filosofal produz o Elixir da Vida, que torna quem o toma imortal. Além disso, a pedra também era capaz de transformar qualquer metal em ouro. O fato de Flamel ter sido o único bruxo na história da magia a produzir uma Pedra Filosofal é uma evidência mais do que convincente do tamanho de seu poder, conhecimento e habilidades mágicas. Com a criação da pedra, ele foi capaz de se tornar imortal sem recorrer à magia das trevas. Diferentemente de Voldemort, Flamel não tornou sua alma instável para atingir a imortalidade e, no fim, ele teve o controle total dela. Além disso, ele podia escolher morrer se quisesse, bastava parar de tomar o elixir que a pedra produzia. Na 6ª posição, Morgana Le Fay. Morgana Le Fay, mais conhecida como apenas Morgana, era uma bruxa das trevas da era medieval. Ela era meia-irmã do rei Arthur da Távola Redonda. Morgana governou como rainha da ilha de Avalon e durante sua vida ela foi reconhecida por suas poderosas habilidades mágicas. Ela era um animago que assumia a forma de um pássaro e era profunda conhecedora das artes das trevas, além de ter habilidades de cura que causaria inveja aos bruxos mais poderosos da história da magia. Morgana ficou extremamente famosa por ser a principal inimiga do mago Merlin. Bem, Merlin é reconhecido como o bruxo mais famoso de todos os tempos, um dos mais lendários e poderosos bruxos que já existiram. E se Morgana era a principal inimiga dele, acho que isso explica muito bem o porquê dela estar na minha lista de bruxos mais poderosos, não é? Não era qualquer bruxo que era capaz de rivalizar com o Merlin, mas Morgana foi capaz. Na 5ª posição estão os fundadores de Hogwarts. Os livros de Harry Potter deixam absolutamente claro que Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff e Salazar Slytherin eram os maiores bruxos e bruxas da época na ocasião em que eles fundaram Hogwarts. E honestamente falando, eu acho muito difícil dizer qual deles era o mais poderoso. Eu acho que o poder deles era muito equivalente e por isso eu resolvi colocar eles juntos na 5ª posição. Vejam bem, Hogwarts foi construída com magia ancestral, que era uma forma de magia muito antiga, misteriosa e muito poderosa, cujos métodos foram praticamente esquecidos no mundo bruxo no final do século XIX. O próprio Dumbledore disse que o castelo é um reduto desse tipo de magia. O diretor chegou a admitir que nem mesmo ele conhecia todos os segredos e mistérios de Hogwarts. A escola operava sob uma gigantesca porção de feitiços e encantamentos muito antigos e extremamente poderosos. E muitos desses encantamentos antigos e poderosos foram postos lá pelos próprios fundadores. Ou seja, possivelmente Godric, Rowena, Helga e Salazar dominavam a magia ancestral. Isso sem falar em todos os outros conhecimentos e habilidades mágicas especiais que esses grandes bruxos possuíam, e a grandiosa influência que eles exerceram em incontáveis gerações de bruxos através dos séculos. Os fundadores eram incrivelmente poderosos, galera. Na 4ª posição, você sabe quem? Lord Voldemort. Não houve nenhum bruxo na história da magia que tenha mergulhado tão fundo na magia das trevas como o Lorde das Trevas. Voldemort elevou as artes das trevas a níveis nunca antes vistos ou alcançados, ultrapassando todos os limites desse tipo de magia. A própria aparência ofídica que ele adquiriu foi resultado do seu profundo envolvimento com o mal. Essa aparência horripilante veio como resultado do número de vezes que ele dividiu sua alma para se tornar imortal e as várias vezes em que ele precisou possuir o corpo de serpentes para se manter ativo enquanto buscava recuperar o seu corpo. De acordo com o próprio Dumbledore, você sabe quem tinha poderes que nem mesmo ele possuía, o que, de acordo com a professora McGonagall, era apenas porque Dumbledore era muito nobre para utilizar tais poderes.
Herpo o Sujo e Voldemort foram os únicos bruxos na história da magia a conseguirem criar uma Horcrux. Só que Herpo criou uma, dividindo sua alma em 2 partes. Voldemort conseguiu criar 7. Ele foi capaz de dividir sua alma em 8 partes. Inclusive, essa é uma confusão que eu vejo muita gente fazer. As 7 Horcruxes de Voldemort eram o diário dele, o anel de Servo-Lugaundt, o medalhão de Slytherin, a taça de Hufflepuff, o diadema de Ravenclaw, Nagini e Harry Potter. Portanto, mesmo que Harry tenha sido uma Horcrux meio que acidental, Voldemort acabou dividindo a alma dele em 8 partes. Ele tinha 7 partes distribuídas em suas 7 Horcruxes, e a 8ª parte estava com ele. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso foi dito pela própria autora J.K. Rowling. Num evento de webchat promovido pela editora Bloomsbury, em 30 de julho de 2007, a fã Angela Morrissey perguntou o seguinte para a autora: havia 7 Horcruxes e não 6 como Dumbledore insinuou para Harry? Se sim, isso significa que Voldemort tinha uma alma de 8 partes e não 7? Vejam só o que a J.K. Rowling respondeu. Sim, Voldemort acidentalmente quebrou sua alma em 8 partes, não 7. De qualquer forma, Voldemort foi capaz de infligir um medo nos bruxos da Grã-Bretanha de tal forma que a maioria deles nem sequer era capaz de mencionar o seu nome. E quando alguém, por algum descuido que fosse, acabava mencionando o nome Voldemort, a reação das pessoas à volta era de puro pavor. O simples fato de pensar em Voldemort já causava arrepios na grande maioria dos bruxos. Contudo, embora fosse brilhante, Voldemort também era desleixado por causa de sua arrogância, e isso tornava ele um tanto ignorante com relação a algumas magias que ele considerava inferiores. E nós vimos isso em diversos momentos na saga. Para saberem mais sobre isso, basta vocês assistirem a esse vídeo que está aparecendo aí nesse card na tela. O fato é que Voldemort muitas vezes ignorava os aspectos humanos da magia. Coisas como a capacidade que as varinhas têm de escolher o seu mestre e de agirem por si mesmas em situações muito especiais, o poder impressionante do amor, a importância de se manter uma alma imaculada e inteira, e foi justamente por ignorar esses aspectos que ele foi derrotado, sofrendo um destino terrível muito pior do que a morte. Na minha sincera opinião, Tom Riddle tinha o potencial para ser o maior bruxo de todos os tempos. Mas por causa desses aspectos que eu mencionei, eu coloco ele apenas na 4ª colocação na minha lista. E tá de bom tamanho, hein? Na 3ª posição, Gellert Grindelwald. Grindelwald era um bruxo das trevas que compreendia com exatidão os aspectos humanos da magia. Embora fosse um bruxo cruel, ele sabia como usar os sentimentos, motivações e desejos das pessoas a seu próprio favor. Vídeo que ele fez com o próprio Dumbledore, manipulando ele por meio do amor que o jovem bruxo sentia por ele. Agindo dessa forma, com charme, boa aparência e muitas vezes dizendo verdades para disfarçar seus objetivos arrogantes e preconceituosos, Gellert atraía muitos seguidores fiéis que acabavam sendo convencidos que ele era a resposta para todos os seus problemas e dissabores pessoais, assim como para os desafios que a comunidade bruxa mundial enfrentava. Esses seguidores realmente abraçavam os ideais supremacistas dele, e isso, para mim, fez de Grindelwald o bruxo das trevas mais perigoso que já existiu, porque muitas vezes era preciso ver nas entrelinhas para entender o quão perverso e maligno ele era. Ele era um líder carismático e muito persuasivo, e sua influência se espalhou para além do continente europeu, chegando até mesmo na América. Além de todos esses aspectos humanos, Grindelwald era um bruxo prodigiosamente talentoso e poderoso. Vejam, ele foi o único bruxo a ter sido considerado estar em par de igualdade com Dumbledore nos anos próximos a 1945, quando eles duelaram. E até mesmo Voldemort teve Dumbledore como o único a quem ele temeu na vida. Gellert tinha habilidades mágicas excepcionais, ele possuiu por completo a varinha das varinhas, ou seja, ele foi o mestre da varinha mais poderosa que já existiu. Ele era um vidente nato, ou seja, ele era capaz de ver fragmentos do futuro. Ele também era altamente capaz em legilimência e oclumência. Além disso, a capacidade de transfiguração dele superava a da maioria dos bruxos, por exemplo. Ele foi capaz de assumir a aparência exata de Percival Graves sem utilizar a poção polissuco. Ele usou um feitiço mesmo. Isso é algo
incrivelmente impressionante. Isso sem falar que ele tinha o domínio de feitiços poderosíssimos, como por exemplo o Protego Diabólica, sabe, aquela magia que ele usa no final de Crimes de Grindelwald? Pois é, esse feitiço cria um círculo de chamas azuis à volta da pessoa que o conjura e incinera qualquer inimigo que tente penetrar o círculo. Além disso, ao mesmo tempo que é uma magia defensiva, o Protego Diabólica também é um feitiço de ataque incrivelmente poderoso. Ele libera uma espécie de demônio em chamas azuis com um potencial de destruição imensurável. No filme, Nicolau Flamel chega a dizer que se os bruxos ali presentes não se unissem rapidamente contra o feitiço, ele iria destruir toda a cidade de Paris. Enfim, Grindelwald era extremamente inteligente, impressionantemente habilidoso e incrivelmente influente. E por isso, ele tá no meu top 3 de bruxos mais poderosos da história da magia. Na segunda posição, Merlin. Muito embora no universo mágico escrito pela J.K. Rowling a gente não tenha muita coisa escrita sobre esse grande mago, o pouco que temos deixa claro que ele é o bruxo mais famoso, respeitado e lendário de todos os tempos. E suas incríveis habilidades são atestadas pelo fato dele ser amplamente conhecido como o Príncipe dos Feiticeiros. Merlin nasceu em algum momento durante a Era Medieval e foi um aluno de Hogwarts da Casa da Sonserina. É possível que ele tenha sido um dos primeiros alunos a se matricularem na escola, participando do primeiro ano do funcionamento da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O que significa que, sendo de Sonserina, ele teria sido instruído pelo próprio Salazar Slytherin. Contudo, os pensamentos e ideais de Merlin se mostraram estar em franca oposição aos pensamentos de Salazar Slytherin. Ele acreditava que os bruxos deveriam ajudar os trouxas e, portanto, criou a Ordem de Merlin para apoiar leis que protegiam e beneficiavam os trouxas. E mais tarde, o maior prêmio concedido a bruxos e bruxas que realizam grandes feitos para o mundo mágico passou a se chamar Ordem de Merlin, em homenagem a essa ordem original de Merlin que protegia os trouxas. Todas as expressões com o nome de Merlin que são tão usadas entre os bruxos, como pelas barbas de Merlin ou em nome de Merlin, só comprovam o tamanho da influência que esse grande mago exerceu ao longo dos vários séculos. Ele definitivamente merece estar na segunda colocação da minha lista. Na primeira posição, Alvo, Percival, Wulfrico, Brian, Dumbledore. Eu poderia ficar aqui horas e horas trazendo evidências e fatos canônicos do mundo mágico criado pela J.K. que me ajudariam a sustentar a minha opinião de que Alvo Dumbledore é o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Mas vejam só, eu vou fazer melhor do que isso. De acordo com a figurinha de sapos de chocolate dele, ele é reconhecido como o maior bruxo dos tempos modernos, ou seja, depois de Grindelwald, ninguém mais esteve no mesmo nível de Dumbledore, nem mesmo Lord Voldemort. E segundo, se vocês realmente quiserem saber os níveis de conhecimento, habilidades mágicas e de influência que Dumbledore possuía, se vocês realmente quiserem saber os feitos dele, não deixem de assistir aqui mesmo no canal a série Dumbledore, a vida e segredos do grande feiticeiro. Nessa série de vídeos eu abordo todos os aspectos da vida de Alvo Dumbledore e ao longo dos episódios vocês vão perceber o porquê de o grande cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos ser o primeiro na minha lista de bruxos mais poderosos de todo o Wizarding World. Não deixem de conferir os vídeos dessa série. Enfim, na minha opinião, Dumbledore é o maior bruxo do universo mágico de Harry Potter. No Wizarding World, a figura do grande bruxo é representada por Alvo, Percival, Wulfrico, Brian, Dumbledore. E aí, meus bruxos? Agora eu tô curioso. Qual é a lista de vocês? Quais são os 10 bruxos mais poderosos de todo o Wizarding World, na opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar interagir e debater isso com vocês. Presta atenção, agora eu tô falando diretamente para você que gosta do trabalho que é feito aqui no Wizarding Bruno. Se você realmente quer apoiar o canal e me ajudar a fazer o Wizarding Bruno a crescer aqui nessa plataforma, você vai fazer pelo menos uma dessas coisinhas aqui. Pelo menos uma. Deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se ainda não é inscrito,
ou se tornar membro do canal. Você definitivamente não precisa fazer tudo isso, mas pelo menos uma dessas coisinhas aí você precisa fazer para me ajudar, né? Se você realmente quiser apoiar o canal, por favor, faz uma dessas coisas. E não se esqueça de espalhar a hashtag WizardinBruno50k por todos os lugares dessa internet. Me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Akio Nox.